As compras pela internet são um dos maiores símbolos da nossa sociedade atual. E a cada dia, aumenta o número de pessoas que preferem realizar suas compras online e receber o produto na comodidade de casa. Desde ração para pets, produtos eletrônicos e materiais de escritório, podemos comprar praticamente tudo online e receber dentro de pouco tempo. E para quem não tem pressa e pode esperar dias ou até meses para receber o produto, é possível comprar produtos direto de várias partes do mundo, principalmente da China, a preços muito vantajosos. O mérito de toda essa comodidade é sempre atribuído à internet, e realmente somente depois dela é que as compras se popularizaram. Porém, tudo seria muito diferente se não fosse por uma obra inaugurada há mais de 150 anos e que mudou o transporte de mercadorias pelo mundo. Hoje, mesmo que aquela peça de roupa comprada no aplicativo da Shein não tenha passado pelo canal de Suez, algum componente ou maquinário utilizado na produção deve ter passado. Afinal, cerca de 12% de tudo que é comercializado no mundo passa pelo canal de Suez. E a importância dessa travessia de quase 200 quilômetros vai muito além do comércio internacional. Desde antes da inauguração, a obra se tornou um importante elemento na geopolítica mundial e seu controle foi disputado por várias nações ao longo dos tempos. Mas qual é a origem do Canal de Suez? Por que essa travessia se tornou um dos pontos mais importantes do planeta? E quais alternativas existem para evitar essa passagem sem estrangular o comércio mundial? O Canal de Suez entrou em operação no dia 17 de dezembro de 1869, depois de 10 anos sendo construído. Com o traçado que conhecemos, o Canal de Suez existe há apenas 155 anos, mas tanto egípcios quanto outros povos que ocuparam a região sonharam com essa obra há pelo menos alguns milhares de anos. Há muito tempo, os ocupantes da região se deram conta de que a faixa de areia que separava o Mediterrâneo do Mar Vermelho era estreita, com aproximadamente 125 quilômetros de extensão em um primeiro momento. Começaram a fazer o transporte de mercadorias de uma região para outra utilizando caravanas de camelos. Segundo relatos e descobertas arqueológicas, o primeiro canal que fazia a ligação entre o Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo foi construído por volta do ano de 1850 a.C. pelo faraó Sesostris III. Esse canal fazia a ligação do famoso rio Nilo com os lagos que existem no Egito e o Mar Vermelho e ficou conhecido como o Canal dos Faraós. Vários relatos mostram também que alguns outros canais foram construídos depois, porém foram ficando sem uso e acabaram se perdendo com o passar do tempo. Foi somente na Idade Média que o assunto voltou à pauta do dia, quando os navegadores venezianos viram na construção do canal uma forma de encurtar a rota entre Europa e Ásia e melhorar a sua competitividade com os navegadores portugueses. A curta extensão poderia fazer a travessia ser um plano fácil, mas ainda naquela época não existia tecnologia suficiente para a construção e o plano voltou a ser só um sonho por mais alguns séculos, até que a França conquistou o Egito por volta de 1800. Os franceses realizaram nessa época os primeiros estudos para construir um canal, mas os levantamentos topográficos da época indicaram que um desnível entre o Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo inviabilizava a construção. Novamente, a ideia caiu no esquecimento. Mas dessa vez apenas por algumas décadas, até mais ou menos 1931, quando um explorador francês chamado Maurice de Bellefonds foi nomeado engenheiro de obras públicas do Egito. Ele decidiu revisar os projetos do canal dos tempos de Napoleão e encontrou os erros de cálculos que impediram a construção. E com base nisso, durante mais de uma década criou um novo projeto de travessia, que chamou de Canal de Dois Mares. Mas para transformar o canal em realidade, foi necessária a entrada de outro personagem na jogada e que acabou ficando marcado como o grande nome por trás desse projeto. Eu estou falando do diplomata Ferdinand de Lesseps, que conseguiu a autorização do governo egípcio em 1854 para a construção do canal. Com um passe livre para iniciar a obra, ele fundou a Empresa Universal do Canal Marítimo de Suez e foi o seu primeiro diretor. As obras se iniciaram em 1869 e apenas por essa data já dá para imaginar as dificuldades enfrentadas. Naquela época, com os poucos equipamentos que existiam, a maioria dos trabalhos tinham que ser realizados de maneira braçal e acredita-se que 1,5 milhão de trabalhadores foram utilizados nas obras.
Grande parte da mão de obra utilizada era de trabalhadores forçados, que não recebiam nenhuma remuneração pelo trabalho. As duras condições de trabalho e epidemias de doenças como a cólera fizeram mais de 125 mil vítimas fatais durante as obras. Mesmo assim, com muitas vítimas, o dobro do custo estimado inicialmente, com alguns anos de atraso do previsto, o Canal de Suez foi inaugurado no dia 17 de novembro de 1869. Terminada a fase de construção, começou a fase de disputa pelo controle, e por incrível que pareça, dura até hoje. O Canal de Suez passou a ser motivo de disputas internacionais, antes mesmo de ficar pronto. Na verdade, antes mesmo de começarem as obras. Como falei agora há pouco, entre os primeiros planos viáveis, elaborados no começo da década de 1830, e a autorização para a execução, se passaram praticamente 2 décadas. O grande motivo era que o governante do Egito naquele momento, o vice-rei Mohammed Ali, era aliado dos britânicos que não tinham interesse na construção do canal, pois acreditavam que a travessia poderia tirar do Império Britânico a exclusividade do comércio com a Índia, além de acabar com os lucros que a coroa tinha por controlar as rotas marítimas que passavam pelo Cabo da Boa Esperança. Por essas e outras que os ingleses tentaram usar a influência para impedir a construção, mas a morte de Mohammed Ali e a subida ao trono do seu filho, Ibrahim Pasha, que era amigo de longa data de Ferdinand de Lesseps, acabou por frustrar os planos britânicos. Mesmo quando a obra ficou pronta e encurtou o caminho para a Índia, em mais de 8 mil quilômetros, o que representava até 5 semanas a menos de viagem, os britânicos se recusaram a usar o canal e obrigaram seus aliados a fazerem o mesmo. Sem os barcos da coroa britânica, o canal não conseguia faturar o suficiente para cobrir os custos e dar o retorno esperado aos investidores, que colocaram dinheiro na construção e começou a passar por sérias dificuldades. Nos primeiros anos, o canal era operado em sociedade pela empresa fundada por Lesseps e pelo governo do Egito. Como o canal não dava retorno esperado e o governo do Egito estava em sérias dificuldades, a Inglaterra aproveitou o momento e comprou a parte egípcia na sociedade. A partir da compra, os barcos ingleses começaram a passar pelo canal e, desta forma, se tornou lucrativo. Com a capacidade de movimentar mercadorias e tropas espalhadas entre as suas colônias por Ásia e África, o Canal de Suez também se tornou uma peça importante para o Império Britânico. A importância era tão grande que, quando uma revolta dentro do exército egípcio colocou em risco o controle da travessia, tropas britânicas invadiram o Egito em 1881 e transformaram o país em um protetorado da coroa britânica. Décadas mais tarde, durante a Primeira Guerra Mundial, a importância geopolítica do Canal de Suez ficaria ainda maior, pois as tropas do exército otomano tentaram tomar o controle do canal em 1915 para isolar o Reino Unido de suas colônias. A iniciativa não teve sucesso, e os britânicos continuaram controlando o canal por mais algumas décadas, resistindo inclusive a mais uma guerra mundial. Desta vez, no conflito iniciado em 1939, o canal era ainda mais importante para o Reino Unido e seus aliados, pois permitiu o transporte de petróleo do Oriente Médio, um recurso precioso em uma guerra com tanques e aviões. Tropas italianas e alemãs tentaram ganhar o controle da região no ano de 1941, porém, depois de algum tempo de conflito, os aliados conseguiram defender o território e manter a posição de controle sobre o Egito e o Canal de Suez. O cenário de calmaria após o fim da Segunda Guerra Mundial durou pouco, já que em 1952, o Egito passou por uma revolução liderada por oficiais do exército. O movimento libertou definitivamente o Egito do Reino Unido, derrubou a dinastia que liderava o país e levou os militares para a presidência do Egito. A partir de 1956, o comando do país ficou a cargo de Gamal Abdel Nasser, um militar que tinha entre seus ideais o desenvolvimento e a industrialização do Egito. O grande projeto do novo presidente era construir uma grande usina hidrelétrica no Rio Nilo para a geração de energia elétrica. O governo tentou financiamento para a obra da represa de Assuã com os Estados Unidos e com a Inglaterra. Porém, como não obteve sucesso, decidiu nacionalizar o Canal de Suez com a ideia de utilizar os ingressos do canal na obra. Esse foi o início de mais uma disputa pelo controle da travessia, pois França e Reino Unido não aceitaram a decisão e, junto com as tropas de Israel, invadiram o Egito em 1956.
Após esse episódio, o canal ficou fechado por um período e depois que Estados Unidos e União Soviética pressionaram por uma solução, foi reaberto com o controle total nas mãos do Egito. Mas, novamente, o sossego foi curto, pois em 1967 o canal voltou a ser fechado, dessa vez por bastante tempo depois que uma coalizão de países árabes, entre eles o Egito, invadiu Israel. Felizmente, o conflito foi resolvido rapidamente, tanto que ganhou o nome de Guerra dos 6 Dias, porém os egípcios decidiram bloquear o canal como retaliação a Israel. O curioso dessa história é que no momento em que começou a guerra, 15 barcos estavam atravessando o canal. Um deles foi afundado nos conflitos e outros 14 permaneceram com tripulações durante todo o bloqueio, que só finalizou em 1975. Durante o período em que o canal esteve fechado, o setor de transporte marítimo e a indústria naval precisaram se adaptar e navios maiores foram criados, na tentativa de aumentar a capacidade de carga e reduzir os efeitos de rotas mais longas e demoradas. Quando o canal foi reaberto, muitos dos novos navios não podiam fazer a travessia, o que levou o governo do Egito a realizar obras para aumentar a profundidade e largura do canal. Após a reabertura, o canal continuou ganhando importância, tanto política quanto comercial. Com o objetivo de se adequar às mudanças no setor de transporte de cargas marítimo, o canal teve que passar por diversas adequações, sendo a maior delas a que foi concluída em 2015 e consumiu mais de 8 bilhões de dólares. O novo canal de Suez, como foi chamado pelas autoridades, ganhou um novo canal com 35 quilômetros paralelo ao antigo, que passou a permitir a travessia simultânea nos 2 sentidos em uma parte do canal. Além dessa nova via de navegação, melhorias foram feitas no antigo canal, que passou a ter 193 quilômetros de extensão, 24 metros de profundidade e 365 de largura, dimensões que superam e muito o canal inicial, que tinha uma profundidade de apenas 8 metros e 22 de largura. Com essas melhorias, o canal passou a suportar navios de até 240 mil toneladas, além de reduzir o tempo médio de travessia em 7 horas, o que possibilitou aumentar de 49 para 97 passageiros diários. Mesmo com o alargamento, em 2021, o navio Ever Given, após uma forte rajada de vento, girou e obstruiu completamente a passagem. Esse evento só serviu para deixar ainda mais claro a importância do canal. O acidente com o navio Ever Given serviu como um alerta, já que 12% do comércio global passam pelo canal, além de 1 milhão de barris de petróleo e cerca de 8% de todo o gás natural liquefeito cruzam diariamente a travessia. Na época, os prejuízos foram calculados em até 15 milhões de dólares por dia, mas isso somente relativos ao canal. Quando calculados aos prejuízos provocados no comércio global, o prejuízo superou os 10 bilhões de dólares, segundo cálculos da seguradora alemã Allianz. Há poucos dias, o canal voltou a ser notícia por conta de disputas no seu entorno. Ainda que o controle do próprio canal não seja o foco do conflito, o que acontece por perto acaba refletindo. Desde que começaram os conflitos entre Israel e o grupo Hamas, os rebeldes Houthis, que atuam no Iêmen, começaram a atacar os navios que transitavam pelo canal. Ameaças como essas e o risco de novos acidentes, como o do navio Ever Given, fazem muitos se perguntarem se existem alternativas ao canal de Suez. A verdade é que existem, mas nem todas são viáveis. A principal alternativa é utilizar a antiga rota que passa pelo Cabo da Boa Esperança, no sul do continente africano. Porém, essa alternativa significa maiores custos e viagens mais longas. Normalmente, essa rota é utilizada e chega a concorrer com o canal de Suez quando o preço do petróleo está muito baixo, pois o preço de navegar milhares de quilômetros a mais sai mais barato do que a taxa da travessia. Mas em condições normais, essa rota é totalmente inviável. Uma outra alternativa seria a Rota do Ártico, que inclusive torna as viagens mais curtas do que passando pelo Egito. Entretanto, essa rota não é navegável durante todo o ano, e existem muitos riscos ambientais caso passe a ser utilizada em larga escala. Até o momento, parece que apenas a China tem se preocupado com a dependência do canal de Suez, e com o plano do governo chinês de construir a nova Rota da Seda, o país não dependerá desse canal para continuar enviando seus produtos para o mundo inteiro. Se você gostou desse vídeo, tenho certeza de que vai gostar desse, sobre a rodovia que pode levar um país à falência. É só clicar e já nos vemos lá. Muito obrigado por assistir até aqui.
Abraço e até o próximo vídeo.